Bem-vindo ao curso completo do Melodyne 4 e ao canal do Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos. E a finalidade desse canal é compartilhar a experiência com todos aqueles que trabalham ou estudam áudio. E dentro do curso, estamos hoje no terceiro módulo, falando sobre a aplicação do Melodyne dentro da sua DAW. E como vimos no módulo passado, estudamos sobre todas as formas de transferência de arquivo na sua forma autônoma. Eu tive que fazer, senhores, esse módulo porque na DAW o Melodyne irá se comportar de uma forma muito diferente, já que cada DAW tem procedimentos e processamentos diferentes. E hoje veremos todos esses processos e diferenças. Como sabemos, no mercado do áudio hoje existe uma diversidade de DAW. E o que eu quero destacar aqui, porque aqui é um canal de estudo, é sobre o comportamento da DAW e os VST. E para isso eu preciso que você entenda que o que difere isso é um processo chamado protocolo ARA. Então vamos entender sobre a finalidade desse protocolo, porque entendendo isso vai entender o funcionamento do seu Melodyne dentro da DAW. O protocolo ARA, falando a grosso modo, é um processo que permite que o VST se integre à DAW em uma perfeita comunhão. E para explicar melhor, eu já abri aqui o Sonar, mas vou lembrar que o processo que eu vou mostrar aqui serve para qualquer DAW, tanto Pro Tools como no Endo, Cubase, Studio One, qualquer uma estação de trabalho. E é necessário que você entenda isso, porque quando você usar o seu Melodyne, entender o porquê que muitas DAW funcionam de uma forma e outras funcionam de outra. Porque aqui é um canal para estudo, não só ensinar o funcionamento, ensinar a edição, mas todo o processo. Aqui é um estudo, eu quero que o senhor saia daqui realmente entendendo todo o processo que compõe o Melodyne. Então vamos lá. Quando uma DAW usa, senhores, um protocolo chamado ARA, como é o caso aqui desse Sonar, o Melodyne ele começa a fazer parte da DAW, faz parte da mesma engrenagem. É como se, ao fazer o Sonar, já fizesse o Melodyne dentro do Sonar, como acontece com as novas inovações, no caso aqui do Sonar 4, Sonar Platinos, né, que veio com o Vocal Sync. E veja que o Melodyne veio junto, como se fizesse parte do próprio Sonar. Então ele fica listrado aqui, como se fizesse parte nativo da própria DAW. E qual é, senhores, a vantagem disso? A vantagem desse processo, senhores, é que com isso vai existir uma perfeita sincronia entre a DAW e o Melodyne. Por exemplo, o Melodyne, as funções de transporte, de tempo do Melodyne e da DAW são aclopadas. Se vocês mexerem no tempo lá na DAW, mexe no Melodyne. Se mexer no Melodyne, ele volta com aquele tempo que foi feito no Melodyne. Por quê? Os dois estão parcialmente juntos. Se inicia aqui a reprodução aqui, inicia também a reprodução lá na DAW. E isso executado automaticamente em sincronia. Você não vai precisar, senhores, no caso aqui, né? Vamos aqui pegar aqui, escolher uma parte só. Chegar aqui, eu vou usar aqui o Melodyne como exemplo. Criei uma X-região nessa pequena parte. E veja que já está lá rapidamente. Ele já está aqui. E se eu fizesse qualquer alteração aqui, vamos fazer qualquer alteração. Lá, automaticamente eu estou fazendo, é como se eu estivesse fazendo a alteração aqui dentro da própria track. E terminando essa edições que eu fizesse, né, na track, eu não precisaria salvar, exportar, não, porque já está dentro. O que eu ia fazer? Simplesmente, se eu chegasse aqui e balseasse isso, eu chego aqui e falo assim, ó, pronto, mescla isso. E ele automaticamente, olha lá, já até fechou o Melodyne e aquilo já está aqui, ó. O Melodyne já está integrado aqui dentro. Aquela edição feita. E já saiu de cena. Assim, rapidamente. Sem precisar de tanto transtorno. Essa é a vantagem. Essa sintonia. Essa rapidez, essa fluidez. Para que você entenda melhor esse processo do ARA, de todo esse processamento, eu vou falar sobre o comportamento do VST em geral e a DAW. Quando você usa um plugin normal, como reverb, delay, compressor, EQ, ou qualquer tipo de VST, né? Vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, um EQ qualquer, pega esse EQ aqui, eu jogo aqui nessa track. O que acontece com o VST em si? O VST recebe o sinal, você faz qualquer tipo de edição, ele processa aquela edição, repassando isso para a track e isso em tempo real. Não é assim que funciona?
Se fosse para comprimir, que fosse um compressor, ele ia comprimir naquilo que você pediu. Ou seja, o VST faz aquela função específica dele, passando aquele processo, aquele efeito para a track em tempo real e só isso. Mas no caso, senhores, do Melodyne, o Melodyne, ele não é só aplicar o efeito. Por quê? Ele trabalha no sentido de conotação musical, ou seja, contexto musical. Então você vai mexer lá com notas. Aqui ele não precisa, o equalizador, saber que nota, ele precisa saber a frequência, mas não precisa saber a nota, não precisa saber que ritmo aquilo tá, ele não precisa saber de tempo, não quer saber o tempo, não tá nem aí para isso. As chaves musicais, etc, etc. Já o Melodyne, por isso que o Melodyne faz uma detecção de todo aquele áudio da track para ver todo parâmetros, parte por parte, tanto de tempo, chaveamento, nota, flutuações de vibrato, tudo isso o Melodyne faz e percebe, detecta de forma fantástica. Então, no caso do Melodyne, esse processo é de suma importância, a detecção de todo o sinal de áudio. Então, senhores, resumindo, com o processo ARA ganhamos muito em qualquer edição feita no sinal do áudio dentro do Melodyne, porque, como eu já disse, o sinal é transmitido em tempo real para a DAW, como se tudo fosse feito num só, ou seja, tudo que você faz na DAW, qualquer edição feita na DAW vai ser transmitido para o Melodyne. Qualquer edição feita no Melodyne é transmitida em tempo real para a DAW, para a track, onde está sendo feita a edição. E dessa forma a edição fica rápida, em tempo real, sem nenhum processamento. E como eu falei, terminando, basta mesclar a coisa que já está tudo ali. Eu vou tirar aqui esse equalizador daqui para que nós possamos continuar. Vamos falar agora das DAW que não utiliza esse recurso ARA. Nesse caso, a coisa vai ficar um pouco mais trabalhosa. Por quê? O Melodyne vai ter que ser adicionado como qualquer plugin. E nesse caso, ele funciona como na forma autônoma. Primeiro, no quesito memória, pois a quantidade de memória que o Melodyne vai precisar vai depender do tamanho do arquivo, independentemente do ARA, que ele não, já está lá, ele já incorporou. Então nisso não, que ele vai ter que fazer a detenção disso. Aqui no outro processo não, ele já faz isso automaticamente. Ou seja, o número de nota que o arquivo contenha, tudo isso vai ser processado e vai precisar de memória para fazer esse análise. Então usa-se mais memória quando se usa como plugin. Então vamos chegar aqui agora. Eu vou botar aqui, procurar aqui o Melodyne e vamos adicionar o Melodyne como um plugin. Olha, eu vou jogar ele aqui e veja que nada aconteceu, senhores. Eu vou abrir aqui mais para que vocês possam ver. Nada aconteceu. Passei para lá o plugin, veja que não foi detectado nada, simplesmente ele entrou lá. E nesse caso, os senhores vão ter que transferir para o Melodyne a parte que interessa aos senhores editar. Vamos dizer, se for a track por inteira, eu iniciaria aqui do início e teria que transferir todo o material. Para não ficar longo, só pode transferir, já vou logo explicando, da parte que pretende editar. Se você quiser só editar essa parte, logo só vai começar daqui a transferência, só dessa parte, dando stop quando terminar aquela parte que os senhores querem de edição. Então vamos botar uma parte pequena, eu quero somente essa segunda parte aqui, ó. Só essa segunda parte que eu quero transferir. Então o que eu vou fazer? Vou apertar em transferir e tocar. Aperto aqui play e veja que daquela parte aqui, ó, ele começa a fazer a transferência até lá o final aonde eu queira. Vou chegar para cá para vocês notem. Quando chegar aqui no final, ó, vamos dizer que se eu queira até aqui, ó, eu paro. Olha lá, vê que desse momento parou e eu vou fazer a edição somente daquela parte ali. Até aqui eu espero que seja entendido. Então, agora sim, o Melodyne tem ciência do sinal, do fluxo do áudio, que não está, esse sinal do áudio aqui não é o mesmo que está aqui. Ele pegou e fez uma cópia, uma transferência para ele poder fazer a análise. E nesse caso, senhores, fique atento, já que o senhor está usando o Melodyne como plugin, ele tem que vir primeiro. Se tivesse aqui, né, vamos colocar aqui outros plugins para que o senhor possa entender qualquer coisa. Vamos botar o analisador aqui, vou botar qualquer coisa aqui. Sempre ele em primeiro, nunca em segundo, porque todo o processamento que tiver em cima vai afetar na edição dentro do Melodyne, que não é bom.
Ele tem que pegar o sinal fonte, ou seja, o sinal puro. Então o Melodyne sempre o primeiro da cadeia, mesmo que tenha outro. Sempre o primeiro da cadeia para o processamento. Agora o processo depois dele, aí já é outra história. Mas o sinal que ele precisa é o sinal fonte, ou seja, o sinal como está aqui, o sinal original. Se os senhores botam depois, qualquer processo de equalização, compressores que estiver abaixo, vai afetar, logicamente, o Melodyne. E os senhores não farão a edição perfeita, os senhores não estão fazendo nada, estão estragando aquele áudio. Sempre em primeiro plano, não esqueça. E nesse caso, senhores, eu fiz aqui essa edição aqui dentro, né? Vamos fazer aqui qualquer coisa. Vou aumentar aqui, diminuir. Aqui eu vou puxar mais aqui. Como se eu estivesse fazendo uma edição qualquer, né? Fiz toda essa edição, vou aumentar para aqui também, pronto. Fiz a edição. Diferentemente, senhores, do outro caso, do processo ARA, esse processo já está aqui dentro. Aí era só mesclar, balsear. Aqui não. Eu tenho que processar como um efeito. Isso na sua DAW. Na sua DAW será feito o processo lá onde é o caminho de processar. Para que essas edições de agora façam parte e o Melodyne saia daqui para não ficar cansando ou gastando a memória, eu tinha que vir aqui selecionar a parte onde está o Melodyne, que é essa, vir até o processo e aplicar efeito, né? Aplicar o efeito naquela parte. E veja que agora, pronto, olha, sumiu o Melodyne e o efeito está lá. Vê como cresceu, modificou. Aquela cópia agora foi transferida para cá. E a antiga apagada. Aquele efeito foi feito lá, ele apaga aquele e joga esse aqui agora. Veja que existe uma diferença. Eu vou aumentar aqui, ó, para que vocês possam ver, ó. Diminuir aqui, ó. Agora, sem eu ter processado, veja que agora, assim, e agora com o processo novamente, para vocês verem que o efeito realmente foi processado. Pronto, ó. Sem, agora com. Pronto. Sumiu o Melodyne e o processo está feito. Bom, senhores, creio que não há necessário falar muito mais sobre isso, sobre como funciona o Melodyne em sua DAW. Vai funcionar como plugin, sendo que lá na frente nós vamos aprender as edições. As edições são de forma comum, lógico, a todos, tanto a forma autônoma como na forma plugin. Aqui nesse último caso vamos usar como plugin. Na primeira módulo, lá no outro módulo, era na fase autônoma. Então existe 3 maneiras de usar o Melodyne: como autônomo, fora de uma DAW, dentro da DAW como parte integrante da DAW e como um plugin. Essas são as 3 formas de trabalhar. Não é necessário falar mais nada sobre isso. E o que resta agora é só terminar e agradecer. Sei que muitos estão ansiosos para entrar logo naquela fase dos processamentos de edição. Mas, senhores, não adianta eu entrar lá sem que os senhores saibam todo o mecanismo que funciona aquele processo do Melodyne. Então, isso é necessário, os senhores entendam sobre como é plugin, entender ele de forma autônoma, porque assim os senhores vão fazer edição de forma perfeita. Se os senhores não entendem, não adianta. Os senhores têm que... Aqui é um canal de estudo, por isso que eu estou assim bem minucioso, mas nós já estamos saindo dessa parte de apresentação do Melodyne, que é assim dizer, né, dessa introdução, esses primeiro 3 ou até o próximo módulo, que é o 4, vamos falar de salvar essas outras partes. Nós vamos entrar a partir do 5º na parte das edições, aquela parte mais gostosa, né, de meter a mão na massa. Por enquanto nós estamos só conhecendo, é como um carro, nós estamos olhando o motor, olhando os estofamentos, olhando todos os pneus, mas daqui a pouco nós vamos dirigir esse carro, realmente aprender a meter a mão na massa, passar marcha, e essa que é a parte mais gostosa. Quero agradecer de coração a todos os senhores que estão mandando seus incentivos, colocando o seu joinha aí, que esse é sinal que eu estou acertando nesses estudos, apesar de eles não ter um roteiro, eu vou seguindo conforme a minha experiência, conforme os meus estudos. Quero agradecer de coração, senhores, a todos aqueles que estão compartilhando o vídeo, como eu já falei, mandando seus e-mails com as suas perguntas, que a pergunta de um é a dúvida de muitos. De coração, senhores, muito obrigado a essa família do áudio que me recebeu com tanto carinho, eu recebo tanto carinho, que as críticas que eu recebo se tornam nada em busca do mar de carinho, o mar de incentivo que eu recebo dessa família do áudio, e isso é que me faz que eu nunca saia daqui enquanto Deus permitir e me der vida. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro aqui com o Melodyne 4.